Olá, eu sou Emanuel Campos e hoje nós vamos discutir casas impressas em 3D. Você já deve ter recebido aquele videozinho de WhatsApp com a casa amarela sendo construída num campo nevado. Todo mundo já recebeu. Casas impressas em 3D são uma realidade. Talvez ainda não tão presente, porque existe uma série de questões legais, legislações e testes para serem feitos. Se nós queremos colocar toneladas de pedra sobre a cabeça de uma família, é bom a gente estar seguro. Mas já tem muita coisa acontecendo. Tem muita gente que tem uma visão ultrapassada da construção civil. É uma área que não parece ter recebido tantos avanços quanto as outras tecnologias ou outros setores em questão de tecnologia. Mas a verdade é que a construção civil evoluiu sim. Os materiais se tornaram mais leves, mais fáceis de manejar, mais ecológicos. E ao mesmo tempo nós temos evoluído nos processos de construção, de planejamento, em softwares. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje no nessa curta exposição e no bate-papo que vai se seguir, que vai ser fantástico. Fica com a gente. Before the construction of any project, the architect carefully prepares working plans so that correct coordination of all trades is ensured. Firstly, one must be certain of the strength of the foundation. The bricklayer turns the mortar over with his trowel to make it smooth and workable. The reinforced concrete floors are supported on a brick corbel course. When completed, this course is grouted in with cement mortar to make it solid. Good planning, good craftsmanship, and good teamwork. Hoje existem mais de 30 empresas que fazem casas em 3D. Os nomes são inúmeros. Nós temos a S-Square, Windsor 3D Builds, AppScore, Wasp, Cobod, Icon, Branch, Vertigo, Serambot, Mudbots, Contour Crafting e Innova, entre muitos nomes que existem no mercado. Existe uma certa semelhança nos nomes, né? Todos têm um apelo de construção civil bárbaro. Mas essas são as principais empresas. E a continuação eu quero mostrar as 3 principais tecnologias usadas no setor. A pioneira das tecnologias, ContourCraft, nasceu em 2004. Foi quando o Dr. Berhok Kovanich criou a tecnologia de extrusão de cimento usando o sistema de gruas para movimentação ou pontos rodantes. Nela, a extrusora é transportada por essas pontes que depositam uma pasta de cimento. Ela pode fazer tanto as paredes quanto o preenchimento das paredes, deixando espaços para passar fiação, tubos e também fazendo o isolamento térmico e acústico da residência. A outra tecnologia é a AppScore. Originalmente russa, é o famoso vídeo do WhatsApp, construiu uma casa em 24 horas apenas. Diferente da ContourCraft, que usa um sistema de gruas e pontes rolantes, a AppScore utiliza um braço robótico que vai alcançar, a partir de um centro, diversas regiões do terreno para uma construção mais rápida, com menor assistência humana e podendo também ser mais fácil de transportar e instalar em diversos locais. A AppScore hoje é uma das grandes empresas nesse ramo também. A terceira das tecnologias é a Cobod. A diferença da Cobod é que ela traz um sistema parecido com a ContourCraft, mas já é um sistema que está à venda. Hoje, por $299 mil, você já pode adquirir sua própria impressora 3D para casas.
Quando a gente pensa $2.299 mil, parece um valor muito alto, mas é menos que muita impressora 3D industrial, dessas de 1 metro por 1 metro. E nós temos as condições aqui de fazer casas que são usando cimento reciclado e que podem resistir a furacões, inundações, terremotos, que são casas a provas de catástrofe. E eles têm apelado nisso na hora que estão falando que estão trazendo tecnologia diretamente do laboratório para o campo. Nesse caso, literalmente o campo de construção. The world's largest industry, and one that has not been impacted by a technology revolution. We are here to change that, and here to build safer homes at competitive rates. Let's print it. O que todas essas tecnologias têm em comum é, primeiro, o apelo ecológico, uma vez que elas utilizam substâncias menos abrasivas ou até mesmo reciclagem do concreto de outras construções. Então elas custam menos em matéria-prima e ainda reaproveitam matérias-primas anteriores, e elas têm um impacto gigantesco no custo geral da construção. Essas casas que nós vimos agora há pouco, elas custaram em média, segundo o Outreach Printing, $10.150 para uma casa de 40 metros quadrados. Não preciso nem dizer quanto custa uma casa dessa no Brasil, e não adianta fazer só a conversão do dólar, né? Se você fizer R$60 mil, ainda não vai dar certo para comprar uma casa. Né, ou para construir uma casa que seja, com sorte você reforma a cozinha. E é claro que essa tecnologia também já chegou no Brasil através da Inova 3D, e é isso que a gente vai mostrar agora. Juliana do Inova foi destaque no canal do Jared, um canal renomado no YouTube que fala sobre impressoras 3D para casas ao redor do mundo inteiro. E ele destaca como a equipe conseguiu gastar $35 mil dos seus próprios fundos para construir a impressora e fazer a casa. Jared, que é esse rapaz, teve a oportunidade de conversar com ela e poder trazer um pouco dessas informações para mostrar como funciona e desenvolve a impressora 3D de casas no Brasil. Mas a gente não vai perder tempo com isso agora, porque nós vamos poder conversar diretamente com ela fazendo o link a seguir. Chama a atenção que a construção do primeiro equipamento, que eles apelidaram carinhosamente de Frankenstein, foi um equipamento que conseguiu desenvolver e provar o conceito e a possibilidade de uma extrusora de cimento produzindo casas no Brasil. Usando recursos que o Jared classificou como recursos de MacGyver level, eles conseguiram fazer a impressora funcionar. E o grande impacto aqui pode ser a construção de casas populares de uma forma muito mais rápida e muito mais barata, tornando acessível o sonho da moradia própria para centenas de milhares de pessoas que no nosso país necessitam tanto. Existe ainda também o conceito global da casa feita em 3D para poder explorar outros mundos. Até mesmo a NASA chegou a fazer uma competição convidando empresas do mundo inteiro a proporem soluções de que os robôs que ela já mandou para o mundo, para todo o nosso sistema solar, criem em Marte, na Lua, habitáteis que sejam capazes de sustentar a vida humana, protegê-los da radiação solar, vedá-los, manter a temperatura ambiente interna, e isso também faz parte do conjunto global. Mas sem dúvida, a Inova aqui no Brasil tem uma missão muito nobre de trazer a moradia de uma forma rápida e acessível para aqueles que precisam. Dito isso e sem mais delongas, agora a gente vai cortar do Emanuel do passado para o Emanuel do presente, ao vivo, na sua casa, né, porque a gente está na pandemia, mas nos estúdios da Expo 3D BR com convidados especiais. Muito bem, vocês viram o que tem de fantástico que já está acontecendo hoje na indústria, e eu queria primeiro pedir para os meus convidados se apresentarem. Então, Rodrigo, por favor, se você puder se apresentar, depois a Juliana, quem são vocês, o que fazem? Claro, vamos lá então. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado a todos que estão assistindo aí a essa Expo online. Eu sou Rodrigo Roda, eu sou arquiteto, atuo com arquitetura aqui no interior de São Paulo, em Campinas. Tenho uma especialização em arquitetura digital, projetos paramétricos. Sempre gostei dessa questão tecnológica, então fundei a Protark ainda quando eu estava na graduação, que é a empresa de impressão 3D. E eu atuo com ela desde 2017. E acredito que esse debate vai ser muito rico. Que bom, obrigado, Juliana. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Como o Emanuel falou, meu nome é Juliana Martinelli, eu sou fundadora da Inova House 3D, que foi a primeira empresa a trabalhar com o tema, né, de impressão 3D na construção aqui na América Latina.
a gente construiu a primeira máquina da região, né, que era capaz de usar cimento, que está evoluindo agora para fazer, né, as primeiras construções aqui no Brasil. Então, vai ser um bate-papo super interessante. Eu espero conseguir contar um pouco da história, né? A Inova surgiu em 2015, também dentro da faculdade, e a gente conseguiu evoluir bastante, né? Tanto eu como profissional e o conhecimento dentro dessa área, quanto a empresa. Vai ser bem interessante esse bate-papo. Que joia. Obrigado por estarem conosco. Muito obrigado mesmo por trazerem um monte de conhecimento e a consultoria que me deram na produção desse vídeo, nas correções. Rodrigo, nós vimos no início do vídeo a importância que o software prega hoje, né, na atualização do setor. Nós temos hoje uma ferramenta chamada BIM, que ajuda muito nas simulações, nas construções. Queria que você falasse um pouco do software, que depois é ele que produz a matéria-prima que a impressora vai materializar. Então, se puder falar um pouquinho como estamos hoje na questão de softwares e simulações na área de construção, e quanto disso dá para levar para a maquetaria? Legal. Bom, falando um pouco da questão BIM, né? O BIM nada mais é do que o conceito de modelagem da construção com informação. Então, não seria só uma modelagem ou só um projeto arquitetônico ou de engenharia. Ele tem toda uma informação contida nele. Qual é a importância disso, né? O BIM, ele não se enquadra apenas em uma forma de projetar, mas ele é uma tecnologia no geral. Então, desde o projeto, gestão de obra, acompanhamento, tem todo gerenciamento também da questão dos materiais. Então, são extremamente importantes para o desenvolvimento da obra, desde a parte projetual até a execução. E hoje, atualmente, já existem diversos softwares, desde gestão até execução, criação, e esse universo, né, seria o modelo BIM. Aqui no próprio escritório, nós atuamos com o BIM, estamos implementando isso, para a parte de projeto, parte projetual de arquitetura. Muito legal. E, Juliana, quando você vai para a área da impressão 3D da casa, que tipo de informação primeiro você precisa receber? Hoje você não existe nenhum software dedicado a isso, correto? Isso. Até existem algumas empresas, né, que dentro desse processo de desenvolvimento da tecnologia começaram a desenvolver softwares próprios. Dentro da Inova, como já existia muita coisa open source de software tradicional de impressão 3D, a gente optou, pelo menos nesse começo, por utilizar um software padrão e adaptar os parâmetros, né, da própria geração ali do código G para atender as dimensões da nossa máquina, a velocidade de rotação, né, do bico extrusor, a velocidade de bombeamento. Então, com o software open source, a gente consegue ter um pouco mais de facilidade para mexer nesses parâmetros, né, por conta própria e adaptar eles para o funcionamento da nossa máquina. Mas eu costumo até brincar assim, que a impressão 3D ela é o BIM, aperta Ctrl+C, Ctrl+P e sai a construção ali no terreno, né, a construção física. Então, a gente passou dentro da construção civil por várias inovações, vários processos de melhoria. Então, antigamente a gente fazia a planta no papel, né? Hoje a gente já tem softwares BIM que integram todos os projetos de engenharia, né? Estrutural, arquitetônico, hidráulico, elétrico. E para impressão 3D, a gente precisa desses projetos todos integrados, porque não vai ter uma pessoa lá na construção refletindo, né? Interpretando aquela planta que foi desenhada no sistema e falar, não, aqui vai passar uma viga, um pilar, eu não posso colocar a parte elétrica e hidráulica. Então, eu preciso ter todos esses projetos conciliados para que a minha máquina, né, ela leia aquilo e consiga trabalhar com uma certa qualidade dentro do canteiro. Então, a gente começou, né, assim, eu acho que o BIM finaliza toda a parte de industrialização pré-construção e as tecnologias que estão tendo de metodologias construtivas novas, ela começa a industrializar o canteiro de obra, que é uma parte que a gente ainda está pecando muito, né? A indústria ainda precisa robotizar um pouco mais essa parte. Legal. Eu queria fazer uma pergunta que começa com o Rodrigo e termina com você. Eu recebo muita gente que nos procura para falar, quero imprimir uma maquete. E aí fica frustrado quando a gente pede modificações no desenho. Fala, isso não vai ser representativo. Não, mas a impressora 3D não é mágica, né? Tem paredes mínimas que ela imprime. Queria que o Rodrigo contasse um pouco da experiência que ele já tem com essa parte de maquetes, quais são as adaptações comuns
que aquele ditado, para quem só tem martelo, todo problema é um prego, aqui se aplica, né? Você não vai resolver tudo com impressora 3D, tem que usar plotter. E depois queria que a Juliana trouxesse um pouco disso para a casa um para um, para aquela casa que a gente vai construir. Como que se adapta, o que modifica no desenho. Legal, vamos lá. Primeiro, a impressão 3D, como muita gente acha que clicou um botão é mágico, tá lá impresso, né? Tá pronto. E não é bem assim que funciona. Principalmente na questão da maquete. Como o próprio Campos enfatizou, tem a espessura mínima. Então, tem o bico extrusor da impressora. Tem uma área de impressão ali que você tem que respeitar. Claro que existem diversas impressoras. Tem o método polar, tem a cartesiana. Então, tem pequena, média, grande, aberta, fechada. Então, tudo isso são fatores que realmente tem que levar em consideração. Quando a gente fala de maquete, também tem a própria maquete. A maquete ela pode servir tanto como um estudo de um projeto arquitetônico, na fase de projeto ou engenharia, quanto com uma representação final da casa, é o sonho da pessoa ali materializado. E a impressora 3D, ela pode ser usada a nosso favor em diversas formas. Se você quiser representar os níveis, por exemplo, os pavimentos, então tem muitas adaptações que têm que ser feitas no modelo em relação a encaixe, a espessura, por exemplo, a representação de uma escada. Então tudo isso tem que levar em consideração e o arquivo passa por várias alterações, sim. O modelo que a gente vê no computador é completamente diferente do modelo que vai ser na impressora. E o que é natural em maquetaria também, né? A gente também usa outros processos na maquetaria. Sim. E Juliana, quando essa bola chega para você, hoje eu sei que vocês já ergueram uma casa conceito, foi a capa do vídeo. Como que vocês estão enfrentando essas adaptações ou essas correções? O tamanho do bico que você utiliza para a impressora? Então, só uma observação, né, que eu acho importante fazer. A primeira casa impressa em 3D do Brasil foi construída, né, como você falou no vídeo, pelo projeto da 3D Home Construction, e foi realmente assim, a materialização de vários anos de estudo, né? Então foi muito legal a gente conseguir visitar e ver a casa pronta e entender os desafios que foi de tirar até da pequena escala, que era imprimir parede, imprimir blocos, para grande escala, né? Que é realmente como é que essa tecnologia ia funcionar num canteiro de obra. Então foi um processo de aprendizado muito grande, né? Tanto da Inova quanto desses outros projetos que acabaram surgindo aí nesses últimos 6 anos de atuação da nossa parte, né, aqui no Brasil. E existe uma mudança de pensamento, de lógica de construção de um projeto no digital quando a gente fala de impressão 3D, né? Então, normalmente os arquitetos eles trabalham numa modelagem 3D muito mais visual, né? Que é uma coisa, eu vou mostrar para o meu cliente como é que aquilo vai ficar, mas aquilo ali não vai ser lido por uma máquina e depois transformado em realidade. Então, quando a gente trabalha com uma tecnologia, uma metodologia construtiva que é completamente automatizada, robotizada, a gente precisa ter uma lógica de projeto um pouco diferenciada, porque a minha impressora 3D ela vai ler conforme eu for construindo, né? Então, algumas coisas que a gente percebeu, e inclusive a gente fez muito teste com impressão 3D de plástico, né, para ver como é que ia sair aí essa construção e como é que ia se comportar o meu código. Então, o arquiteto nem sempre ele começa a construir por exemplo, eu vou fazer o vão de uma janela, né? Às vezes eu faço a parede e eu corto aquela parede e faço o buraco nela, no software de projeto, né? A minha impressora, ela vai ler aquilo como uma parede completa e depois um vão no meio. Então, eu não posso fazer isso quando eu estou projetando para a impressão 3D. Eu tenho que desenhar até o limite inferior da janela e depois subir as laterais, para não atrapalhar a lógica do meu código que vai ser gerado depois daquela construção feita. Então, tem algumas adaptações, sim, mas os softwares hoje de projeto, né, tanto de arquitetura quanto de engenharia civil, todos eles transformam, fazem a conversão para .stl, que é o que a gente leu na impressora. Então, você pode usar ArchiCAD, você pode usar SketchUp, Revit, AutoCAD. Todos eles vão fazer essa conversão e vai ter essa compatibilidade de projeto. Só tem que ficar atento na hora de projetar para você não ter uma inconsistência no projeto. Por isso que é muito importante a gente fazer essa simulação em pequena escala com uma impressora 3D convencional que usa o mesmo software que é nossa.
Então, como a gente consegue fazer essa adaptação, né, do software que a gente vai usar para o fatiador, né, que a gente vai usar tanto na impressora grande quanto na impressora pequena, é bom que use o mesmo para que a gente consiga refletir aquilo que está sendo feito no protótipo em plástico para a realidade em cimento. Muito legal. O Rodrigo, no nosso lounge, quando a gente estava tomando aqui o nosso champanhe, esperando abrir as câmeras, ele fez uma pergunta para você muito boa. Eu queria convidá-lo a repetir a pergunta, por favor. Tudo bem, então vamos lá. Lá em 2018, né, a empresa LASP, italiana, desenvolveu um composto ali para a impressão de casas de grande porte, em que era o composto com solo da região da Lombardia, né, na Itália. Era solo, a palha de arroz, que é muito presente lá, e cal. Então eles criaram essa mistura. Eu gostaria de perguntar se a Inova está desenvolvendo algo assim, e se no Brasil tem potencial para novos materiais além do concreto, né, para as casas. Com certeza. Eu acho que toda vez que a gente pega para trabalhar no material, a gente tenta deixar ele cada vez mais sustentável, né? Então, dentro da própria engenharia, a gente tem o CP1, o CP2, o CP3, o CP4, que são já cimentos pensados mais nessa questão sustentável, que são feitos de resíduos industriais. A gente tenta também incorporar o próprio resíduo da construção civil, né? Que é um resíduo aí de difícil transformação dentro do nosso material. A gente já incorporou resíduo de madeira dentro do nosso material também, já fizemos testes. Mas a gente tem o intuito de conseguir deixar ele tão sustentável a ponto de ser só de material verde, né? Ou de bioconstrução, que é usando o próprio solo, ou com madeira, né? Madeira de algumas indústrias madeireiras. Então, a gente tem, sim, essa vontade até de incorporar também a questão do polímero reciclado, né? Dá para incorporar isso também dentro do material. A gente ainda está no desafio aí de conseguir construir as primeiras unidades habitacionais, né? Realmente levar essas unidades habitacionais para o mercado, né? Ter gente morando. Então, a primeira casa construída aí no Brasil, ela ainda não é funcional, mas a gente quer construir essas habitações funcionais para a população, entregar isso para a população brasileira e depois formar parcerias com as universidades para conseguir desenvolver cada vez mais um material sustentável. Então, o que a gente já pensou foi tanto a bioconstrução, que é usando o barro, né, como matéria-prima principal, e tanto quanto a construção em madeira. Então, tem muito aí espaço para inovação dentro do material para deixar ele cada vez mais sustentável. Engenharia de materiais, uma das tecnologias do futuro, que não tem inteligência artificial por hora que vai matar, né? Eu estou recebendo bastante perguntas aqui do pessoal. Eu queria trazer uma do Lucas Sartori. Ele fala que, seguindo a regulamentação das paredes, de aplicação de acabamentos, como é a questão de tempo e custo da obra quando ela é impressa, ou versus a realidade atual? Então, a Inova trabalha com uma margem de redução de custo de 20% a 40%. E isso depende muito da quantidade de unidades habitacionais que a gente vai estar construindo, porque a gente consegue diluir o custo da máquina, né, dentro dessas unidades habitacionais. A principal redução desses 20% aí, que seria, por exemplo, eu construir uma unidade habitacional com uma máquina, seria na quantidade de mão de obra necessária para construir o metro quadrado, né? E algumas otimizações do uso de matéria-prima. Então, a gente tem muito menos desperdício na hora de construir. Teve uma vez que eu estava numa reunião com alguns construtores e eles falaram uma coisa muito interessante que eu não tinha conhecimento, que existe o resíduo, né, que a gente consegue contabilizar, porque é o que a gente joga fora na caçamba, e existe o resíduo que fica na obra. E eu falei, como assim o resíduo que fica na obra? Porque um pedreiro faz uma parede com uma espessura 2,5 ali no reboco, o outro com 3,5, eles não tem como medir. Mas no meu projeto, eu calculei que o reboco ia ser 2,5, mas tem reboco com 4. Então, é o resíduo que fica na própria obra que eles não conseguem contabilizar. Então, a precisão da impressão 3D, ela traz essa otimização da matéria-prima, e esses são os principais 2 fatores que a gente tem hoje para a redução do custo, né? Além do tempo, que acaba sendo um pouco mais rápido também. Então, essa questão do custo, né, fica muito nesse sentido. Qual era o resto da pergunta? Ele falou de custo e... O custo e a questão de dilatação, mudança de expansão do cimento, como se leva isso em conta no software. A gente trabalha muito com o comportamento do material, da argamassa,
né? E a gente usa muito os estudos, né, e até as normas que tem para a parede de alvenaria estrutural de bloco de alvenaria e a parede de concreto, né, o pré-moldado, que como mal ou bem a impressão 3D ela trabalha com uma parede densa, né, funcionaria mais ou menos dessa forma. E a gente também não inventou um material novo, a gente procurou inovar o mínimo possível nessa parte, nesse primeiro passo que a gente está dando. Então, a gente está usando materiais que já existem no mercado. A gente faz estudos de bloco e tudo, né, até em parceria com o Senai, para conseguir entender ali, mas é lógico que numa construção em maior escala, às vezes acaba surgindo. Então, você consegue nem passar o reboco, deixar aquela parede com o cimento cru, as camadas aparentes, e usar isso a seu favor. Exatamente. Eu acho legal ressaltar essas vantagens da impressão 3D, né? Tanto da economia de material, velocidade, a precisão dela, e usar essa construção com geometria complexa a nosso favor, né? Então, a personalização em massa que a impressora 3D traz para a gente, eu acho que é um grande avanço para a construção civil. Eu queria fazer uma última pergunta para os dois, então. Rodrigo, como você vê a evolução do software? O quanto que a gente vai conseguir evoluir para chegar na ponta que a Juliana está trabalhando?